Como funciona o sistema em termos de filhos aqui na França? Eu também perguntei-lhe em questão de quais ajudas o Estado dá em questão dos filhos, não é? A quarta pergunta eu perguntei em questão de sistema de saúde, não é? Depois perguntei também a ela em questão de creches e nonos, quanto se paga por mês em cada lado. Olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como vocês podem ver, estou no sofá, quer dizer que vamos ter um vídeo de informação, porque muitas pessoas perguntam algumas coisas aqui da França e como vocês devem calcular, eu não sei tudo. Pois bem, eu pedi um bocadinho de ajuda a uma amiga minha, por isso veja a ver a Ana Barbosa, muito obrigada porque eu fiz-lhe as perguntinhas, porque tudo aquilo que eu perguntei a ela é tudo aquilo que eu ainda não tive acesso, ou não tive informação, ou não tive na prática aquilo que eu perguntei. E o que é que eu perguntei? Coisas sobre filhos, como é ter filho aqui na França, porque ela já tem uma menina e um menino, e então sobre abonos, sobre filhos, sobre escola, essas coisas todas que eu, como ainda não tenho filhos, não sei, não é? Também me interessou porque uma pessoa não sabe, não é? A pessoa também não sabe se um dia para a noite pode vir uma criança e assim uma pessoa já sabe as coisas aqui em questão da França. Pois bem, temos aqui muitas informaçõezinhas. Eu basicamente fiz-lhe as perguntas, mandei-lhe as perguntas e ela deu-me as respostas. Tudo aquilo que vou falar é o que lhe aconteceu a ela, que eu penso que não deve fugir muito àquilo que é na realidade, porque não é em questão de abono, em questão de como é ter um filho, essas coisas todas, é igual para todos. Pode às vezes mudar uma coisa ou outra, mas na teoria, assim por alto, é tudo igual. A primeira pergunta que eu lhe pus foi a seguinte: como funciona o sistema em termos de filhos aqui na França? Porque assim, imaginemos que eu fico grávida agora e eu tenho que saber, sei que tenho que ir à minha médica de família e tudo, mas não sei, não é? Sei que tenho que ir à minha médica de família e depois, por onde é que vou, por onde não vou à direita, à esquerda, não sei dessas coisas. Então, mal saiba que a pessoa está grávida, não é? A mulher está grávida, o que é aconselhável? Ir à médica de família, a médica de família passa umas análises e depois dessas análises, depois de confirmar que há mesmo uma gravidez, o aconselhável é depois, não é, fazer o acompanhamento. Se a médica de família for generalista, ela pode acompanhar até aos 6 meses, mas depois dos 6 meses quem vai acompanhar vai ser o hospital. Por isso, no ponto da minha colega, no ponto de visão da minha colega, ela diz que o mais aconselhável é: mal faças as análises e saibas que estás grávida, ligas para o hospital, eu penso que seja o hospital mais próximo da tua região, da tua área de residência, para marcar uma ecografia e para pedir a datação, isto é, para pedir todos os meses ir ao hospital onde vais fazer a ecografia, para fazer todos os meses a ecografia, e assim as consultas são todos os meses, há uma consulta para ver se está tudo bem e é acompanhado por uma sage-femme, para assim a sage-femme vai acompanhar a gravidez para ver se está tudo ok em todos os meses. Falei e perguntei em questão do abono, como é que funciona? E ela disse que o abono é um montante de 171 euros, mas lembrando que o abono aqui na França é só até aos 3 anos, ou seja, a criança nasce, até aos 3 anos tem o abono, depois dos 3 anos já não tem abono. É uma diferença daqui para Portugal. Há pessoas que nem têm abono porque são pessoas que ganham bem, não é? Por exemplo, ganham 6.000 euros por casal por mês. Há pessoas que não ganham o abono porque lá está uma influência em questão do salário dos pais. Eu também perguntei-lhe em questão de quais ajudas o Estado dá em questão dos filhos, não é? Porque eu sempre ouvi dizer que vais ter muitas ajudas, não sei o quê, o Estado ajuda com isto, ajuda com aquilo. E
eu venho a descobrir que metade que as pessoas diziam em Portugal, não é? Que diziam que os filhos tinham, era só para inglês ver. Pronto. Mas a nível de ajudas dos filhos também depende muito das declarações que damos ao final do ano em questão dos impostos, porque muito basicamente tudo que hoje o Estado ajuda depende muito daquilo que os pais da criança declaram e ganham durante o ano. Mas muito basicamente a nível de ajudas, os filhos têm algumas, dependendo daquilo que os pais recebem. Se os pais receberem muito, não têm ajudas ou têm baixas das baixas. Se os pais, por exemplo, ganharem o salário mínimo, não é? Têm mais ajudas, efetivamente. Claro que as crianças que tiverem, por exemplo, deficiência, qualquer deficiência, o Estado ajuda, logicamente, mas não ajuda 100%. Para quem me conhece, vou-me fazer aqui um pequeno parêntese, para quem me conhece, sabe que eu tenho a minha irmã. A minha irmã tem 2 filhos, os 2 são normais. Eu acho que a palavra deficiência é implementada para tudo, basicamente. A palavra deficiência é para isso tudo, mas eu não gosto de chamar de palavra deficiência. Por exemplo, a minha irmã tem 2 filhos, como acabei de referir. Um é normal, está tudo ok, e tem um menino, o Patrick, que é meu filhado, e filhado também do Francisco, do Crytek, que é o Patrick, que nasceu aqui na França. Infelizmente ele veio com uma deficiência, como foi declarado, não é? Que é o mais correto em questão de palavras científicas, pronto. E ele tem uma deficiência incapacitante que é não consegue caminhar, pronto. E o Patrick, claro que tem ajudas, não é? A minha irmã também, digamos que não é rica, ninguém aqui é rico, um imigrante não é rico e ele, não é? À medida que vai indo crescendo, as cadeiras de rodas têm que se adaptar ao peso, à estrutura, tudo o que é em questão da criança. E eu pensava, muito sinceramente, que o Estado ajudava com tudo, dava tudo, mas não. Depois isso depende de cada caso, mas o Estado ajuda com a maior parte da percentagem e depois os pais ajudam com o resto da percentagem que o Estado não cobre. E posso-vos dizer que houve uma vez, nos inícios, quando o Patrick teve uma cadeira de rodas, porque depois ele foi indo crescendo e também tem cadeira, já teve manual, já teve, tem aí a cadeira elétrica, depois teve que trocar de cadeira manual porque ele cresceu e então já tem outra cadeira, tem acessórios para tomar banho, essas coisas todas, e isso é muito caro, isso são preços exorbitantes que uma pessoa fica assim coisa. Eu lembro-me na altura que a minha irmã disse-me, uma vez estava a falar com ela disse, eu vou ao meu banco fazer um cheque de banco que é para dar por causa da cadeira de rodas. E na altura ela me falou-me, já não sei se foi 4.000 € ou 6.000 €, já não tenho bem ideia. Por isso, mana, se estiveres a ver este vídeo, confirma, que não quero, já não sei quanto é que é, mas o Estado não ajuda com tudo como em Portugal as pessoas dizem. Sim, o Estado ajuda com a maior parte, mas não ajuda com tudo. Graças a Deus, o Patrick não é, tem uns pais que conseguem dar coisas porque trabalham bastante, porque economizam e essas coisas, e ele tem essa possibilidade. Mas eu sei que, por exemplo, tem um menino que anda na escola com o meu filhado, com o Patrick, que o Patrick, posso-vos dizer que tem uma cadeira elétrica, que elas são caríssimas, e o menino não tem, porque os pais não têm possibilidades de ter uma cadeira elétrica. Tem uma cadeira normal, a das básicas, mas isto para vos dizer que nem tudo o que dizem em Portugal é verdade. É por isso que eu faço estes vídeos, é por isso que eu relato a minha vida, é por isso que eu gosto de partilhar estas coisas, que é para vocês também saberem que as coisas que dizem às vezes não é a realidade e principalmente em Portugal. Depois, em questão das ajudas que também existem para as crianças, é o seguinte, quando a criança vai para o primeiro ano de escolaridade, o Estado ajuda com um montante, porque aqui eu não tenho a certeza, mas aqui não existe livros como em Portugal. Aqui o nível de ensino, ao menos para aquilo que eu vejo, claro que existe livros, mas por exemplo, em questão do meu afilhado que entrou agora este ano, está no primeiro ano, e ele
os professores ensinam os alunos de maneira diferente de Portugal. E têm o caderno, os professores imprimem as fotocópias, aquilo que querem imprimir para as crianças fazerem as atividades, e colam a folha no caderno, fazem a atividade e aprendem da mesma maneira, ou então mais eficiente do que em Portugal. Porque em Portugal, uma das coisas é que temos livros para tudo. É livros para educação física, é livros para história, é livro para português, é livro para matemática, é livros para área de projeto, é livros para tudo e para nada. Portugal tem muito livro e às vezes não é o que está no livro que interessa, é a maneira que o professor ensina. E aqui é uma maneira diferente e acho interessante. Mas quando a criança vai para o primeiro ano de escolaridade, o Estado ajuda com um montante, que ela diz que aqui que é o rentrée scolaire, que dá um montante de dinheiro para ajudas em questão de cadernos, lápis, material escolar. Mas isso também depende em questão de quanto os pais ganham por ano ou por mês, depende, não é? Claro que se houver uns pais que ganham o salário mínimo e se houver outros pais que ganham, por exemplo, mais que o salário mínimo, claro que o Estado ajuda mais àqueles que têm menos possibilidades, é lógico. Não se esqueçam de subscrever ao canal, nem ativar o sininho das notificações, deixar o vosso like, comentarem e partilharem. Quantas mais vezes vocês partilharem, é mais rápido e mais fácil as pessoas encontrarem este tipo dos vídeos, encontrar o meu canal e verem aquilo que eu relato aqui para ficarem mais informadas. A quarta pergunta eu perguntei em questão de sistema de saúde, não é? Em questão de sistema de saúde, em termos quando se vai ter a criança, não é? E ela disse que o sistema de saúde depende aonde tu vais ter a criança, não é? Há hospitais que são melhores do que outros, também é preciso ter sorte. É preciso ter sorte dos médicos, é preciso ter sorte de tudo. Mas ela até citou aqui que ela diz que calhou num hospital muito bom. Ela não paga um cêntimo, a não ser a televisão, porque a televisão aqui é considerado luxo, pronto. Paga o que ela consumiu em questão de termos de televisão. E ela diz aqui que o marido dela ficou lá as noites, em questão dos dois filhos, e que o hospital é público, mas isso também não quer dizer que tenha a ficar em quarto comum. Ela diz que não, que ficou em quartos separados, o quarto era só dela. Isto de termos a criança em hospital vai depender muito. O mais correto é quando, na minha opinião, é quando estamos a ser acompanhados em questão de ecografias e assim, e se conhecermos alguém, não é? Que está grávida ou assim, perguntar com quem é que a pessoa no hospital e essas coisas para termos uma análise. Porque depois perguntei também a ela em questão de creches e nonos, quanto se paga por mês em cada lado. Porquê? Porque eu já ouvi dizer, não, tu metes numa nonô, numa pessoa que guarda a criança e é melhor para a criança. E outros dizem, metes numa creche, é mais barato. E uma pessoa fica naquela situação, não é? Por um lado, uma pessoa quer mais barato, porque uma nonô aqui isso é muito caro mesmo. Aqui na França, eu acho que tudo depende muito daquilo que se ganha, muito basicamente. E depois das férias, se vir que a criança ou não quer meter já numa creche, ou não quer meter já numa nono, ou por algum motivo pede ao patrão qualquer coisa de parental, e vou pesquisar, vou deixar aí, e sustente-se a mais tempo, mas não ganham a mesma coisa do seu salário, ou seja, não ganham 100% o salário, ganham muito menos do que o salário. Mas lá está, isso depois vai de cada pai. Em questão de arranjar vaga na creche, em questão também de ganhar vaga numa nonô, quanto se ganha? Vamos lá. Mal saiba-se que se está grávida, uma pessoa ainda não sabe se a gestação vai para a frente, porque pode acontecer algum percalço, não é o que uma pessoa quer, não é o melhor que nós temos que pensar, mas pode acontecer. Mas muito basicamente, uma pessoa está grávida, vai à médica, essas coisas todas, e depois quando uma pessoa mal sabe que estava grávida, vai a uma creche, porque é o mais barato, e vai a uma creche
inscrever a criança. Basicamente, vai-se lá à creche, diz que quer inscrever a criança, vão perguntar se já sabem o sexo ou não, uma pessoa imagina diz que não, então elas metem a inscrição para o bebê X, com os pais, com o nome do pai e com o nome da mãe, e já fica a garantia da vaga. Pronto. Depois, quando já souber a vaga, uma pessoa liga para a creche e diz, olha, é uma menina, vai chamar Alice. Imaginem, ou é um menino, vai chamar João. Pronto, é diferente. Aí troca-se. Mas, muito basicamente, primeiro fazer a inscrição. Depois, em questão de uma nanô, depende da região. Porquê? Por exemplo, se nós estivermos ao lado de uma pessoa, uma nanô que guarda, nós vamos ao lado, vamos ao mais perto para ter em questão de nanô. Primeiro, em questão de nanô depende da região que estejamos, se há muitas nanôs ou não, e também depende se essas nanôs que estão mais perto de nós já têm muitas crianças, porque em questão de nanô depende, influencia mediante os metros quadrados que a nanô tenha em casa dela, influencia para as crianças. As nanôs, como eu acabei de referir, depende desta situação toda. Há nanôs que aceitam antes da criança nascer, há nanôs que aceitam a inscrição depois da criança nascer, mas lá está, gente, é uma questão, é procura, se uma pessoa sabe que está grávida e quer ir para uma nanô, vai à procura para uma nanô, o mais próximo de casa, e já faz a inscrição. Se uma pessoa quer que uma creche, lá está, tem que ser como eu já expliquei, muito basicamente é isso. Claro que temos que levar em consideração estas duas situações um bocadinho contraditórias, porque a nanô, que é a AMA, eu estou a dizer nanô, mas é a AMA, a nanô é mais caro, mas tem menos crianças. A creche é mais barato, mas tem mais crianças. Isso também vai depender em questão da possibilidade dos pais disponibilizarem em questão de dinheiro, porque depois, ao momento que a criança entra na nanô e se os pais gostarem e se a criança adaptar-se, vai completar até aos 3 anos para depois entrar na maternela, ou seja, desde os 4 meses, imaginemos, até aos 3 anos, a criança vai estar sempre na nanô e só depois aos 3 anos de idade da criança é que sai da nanô para ir para a maternela. Por outro lado, temos a creche, mas a creche, sabem como é que é? Há mais crianças, não há tanta atenção como uma nanô consegue dar mais atenção a uma criança, imaginem, a um filho do fulano A, porque só tem mais 2 ou 3 crianças, enquanto na creche é o contrário. Na creche, como há muitas crianças, se calhar não vai ter tanta atenção, a questão de facilidade, a questão de aprender as coisas, depende, lá está, há os dois meios. Em questão de esclarecimento do creche no é isto. Depois eu perguntei-lhe como é que funciona em questão da escolaridade aqui na França, não é? E a partir de que idade? Então ela explicou que passou a ser obrigatório a escolaridade a partir dos 3 anos, que é quando a criança entra para a maternelle, que é como se fosse a pré-primária aí, que está até, a criança está aí até aos 5 anos, 5 ou 6 anos, para depois entrar para o primeiro ano. Pronto. Antigamente não era obrigatório, agora é obrigatório. Porque antigamente era a partir dos 4 anos, agora é a partir dos 3. A escolaridade começa nos 3 aninhos, que é na maternelle, que é a pré-primária em Portugal. Têm os 3 anos de maternelle, depois nos 6 aninhos vai para a primeira classe e segue por aí adiante como fosse em Portugal. Se vocês quiserem, sei lá, ter alguma informação de alguma pergunta que eu fiz aqui mais aprofundado, o que é que vocês fazem? Deixem aí nos comentários aí em baixo, dizem assim, Andréia, explica melhor a pergunta X. Pronto, e eu vou à pergunta que fiz e aquilo que falei, vou pesquisar e vou-me aprofundar mais. Porque agora vocês já têm a luz, já sabem como é que é aqui a França, já sabem qual é as coisas em questão de abonos, em questão de creche, em questão de tudo. Mas muito basicamente, assim, de cima é isto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem este vídeo, porque às vezes as pessoas, mesmo que estão aqui,
pensam uma coisa porque o amigo diz ao amigo, o amigo voz diz ao amigo e às vezes passa a boca em boca e quando chega à boca da pessoa que quer mesmo a informação não sabe qual é a verdadeira, como eu também pensava que era uma coisa e depois cheguei a outra em várias situações quando cheguei aqui à França. Por isso, espero que vocês tenham gostado bastante. Mas nunca se esqueçam de subscrever o canal, um botãozinho aí em baixo, compartilhem, que é para nós aumentarmos mais esta família. Ativem o sininho das notificações, porque só assim é que o YouTube vos envia um vídeo quando eu lanço, porque imaginemos que eu faço um vídeo extra. Vocês não sabem e não veem o vídeo porque não têm o sininho das notificações ativos. Por isso, notificações ativas, um super like para me motivar e para me ajudar ao canal, um comentário daquilo que vocês precisarem, em questão dos esclarecimentos, em questão também daquilo que vocês quiserem. E por mim é só. Uma grande beijoca, até o próximo vídeo e tchau!